Sim, eu posso, ó, enquanto tu vai lá assaltar o banco, eu estou aqui na esquina verificando se a polícia está vindo ou não. Eu posso não estar direto lá na cena, mas eu estou ali junto, né? Estou junto, aí é coautor, tá certo? Vamos lá. Olha só, aqui é a participação em crime menos grave, tá? A participação em crime menos grave. Olha só isso aqui, senhores. Isso aqui, se você não compreender muito o texto da lei, a gente vai auxiliar depois com exemplo, tá? Deixa eu apagar aqui para ficar melhor. Senhores, olha só, o parágrafo 2º fala o seguinte: se algum dos concorrentes, isso aqui, senhores, o nome é participação em crime menos grave, mas ele só se aplica onde? Na coautoria, tá certo? Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe aplicada a pena deste, e essa pena será aumentada até metade, na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. Não entendi nada, tenente. Vamos lá. A participação, se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ele vai ser aplicada a pena deste. Que é? Do crime menos grave, tá certo? Agora, a pena pode ser aumentada até metade, a pena de qual crime? Do crime menos grave, na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave, tá certo? Vamos lá, digamos que duas pessoas combinem para cometer um furto numa residência, tá certo? Crime de furto numa residência. Aí eles combinam da seguinte maneira: ó, a ideia aqui é furtar, nós somos ladrão, ninguém quer violência nenhuma, papapá, e você vai entrar até a casa, vai pegar os objetos enquanto eu fico aqui aguardando para ver se não vem a polícia, tal. Se eu verificar que vem alguém, eu vou dar um grito, você foge por lá, eu fujo por aqui. Combinado? Combinado. O cara fica na frente da casa, esperando que o comparsa dele ingresse à residência para furtar. Então o cara está na rua, ele comete o crime de quê? Qual o crime que ele está concorrendo? Qual o crime que ele está concorrendo? Furto. O cara que está lá na rua cuidando para o cara furtar. Digamos que dentro da casa, o cara entre até a residência, leve lá uma televisão, passa no quarto lá do casal que está dormindo, saca uma arma de fogo e mata o casal que está dormindo e vai embora com a TV. Pergunto, existe coautoria nessa situação? Sim, eles são coautores. Só que um quis cometer qual crime? E o outro? E o outro? Vocês são estudiosos, né? Criativos, né? O cara pega a TV, tô indo embora com a TV, até ele ir embora com a TV, que crime que é? Mas ele assim, quer saber? Eu acho que não vai ficar barato. Os caras são pá e mata o casal. Pega a TV e vai embora. Furto com homicídio. Furto com homicídio. Por que, tenente? Não vou dizer, porque não cai na sua prova. Homicídio. O cara que está lá na rua, o Zé Guedé lá que está na rua, ele quis participar ou quis concorrer para o crime de homicídio? Não. Então vai acontecer o quê? Um vai responder pelo crime de e o outro furto mais homicídio. Mas olha só, esse cara que entrou, digamos que é um cara que já tem histórico de violência. É o cara que perde a cabeça fácil, volta e meia, ele dá uma doideira nele, ele mata mesmo. Se esse fato for previsível pelo cara que está lá na rua, ele vai responder pelo crime menos grave, aumentado até a metade. Digamos, o cara começa a combinar para o furto.
Chega, tá indo lá para casa, o cara tá colocando a munição dentro do 38. Assim, o que tá fazendo? Não, vai que, né? Vai que acontece alguma coisa e tem que estar preparado. Esse resultado é previsível? Então, o cara que quis o furto pode responder pelo furto, que é o crime menos grave, aumentado até a metade pelo resultado homicídio. Ficou claro aqui, gente? Ficou mais claro aqui para compreender o que está escrito ali? Isso é participação em crime menos grave. Ele não quis ali concorrer daquele crime mais grave. Mas, se aquilo ali não tinha previsão, era imprevisível, o cara vai responder só porque ele quis concorrer. Agora, se ele realmente, pela circunstância, não, realmente dava para perceber. O cara com arma de fogo cometendo um crime, cometendo um furto, pode ser que dê problema, né? E aí ele vai ter a pena aumentada até a metade. Tranquilo? Tamo junto? Todos estão compreendendo? Sim? Esses olhos de Mônica. Estão compreendendo? Se tiver alguma pergunta, quando cair no edital, por que não é latrocínio, ou melhor, por que não é roubo seguido de morte? Qual que era o dolo do agente? Ele poderia simplesmente pegar a TV e ir embora e deixar o casal dormindo? Por que ele largou a TV e voltou para matar o casal? Agora, ele pega, vai lá dentro da casa, aponta a arma pro casal, a TV me dá tudo, cadê a joia, papapá, tiro na perna, tiro no peito, cabeça e o casal morre. Aí é roubo seguido de morte. Entendeu? Não precisa entender porque não vai cair na sua prova, né? Não cai crime contra o patrimônio na sua prova. Certo? Tranquilo? Agora, senhores, nós vamos dar um salto igual o João do pulo. Entendeu? O senhor é velho, né? Nós vamos lá no artigo 320 e tantos. Quem fez o curso soldado e está com a apostila velha, não vai ter. Sinto muito. Você vai lá para o artigo 327. Eu acho que é 327. 300, não, calma. 312. Título 11, página 1.400.000 e tal. Eu acho que quem está no DA, é só virar a página que já vai cair no... Página 75. 75. Se o senhor está procurando a sua apostila do soldado, não vai ter. Tem? Então tá. Página 75, quem era o ex-soldado? Fechou? Senhores, olha só como o código, a sua banca foi boazinha com os senhores. Da parte especial só vai cair crimes contra a administração pública. Fechou? Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Fechou? Senhores, crimes contra a administração pública. Primeira coisa que você tem que saber, que é o seguinte. Agora nós ingressamos já na parte especial do Código Penal. Ou seja, só crimes e penas. Ok? Nós já ingressamos a partir de hoje na parte especial do Código Penal. Da parte especial, eles só cobraram crimes contra a administração pública. Né? Que foi um erro. Tinha tanto crime massa para cobrar, foram cobrar crime contra a administração pública apenas, né? Senhores, anote o seguinte. Os crimes contra... Oh, meu Deus do céu, que caneta péssima.
crimes contra a administração pública ela tem a seguinte classificação, e você tem que saber disso. Os crimes contra a administração pública são aqueles crimes que podem ser cometidos pelo funcionário público. Vou colocar aqui, ó, sujeito ativo. Pode ser o funcionário público e o particular. Vê se não está escrito assim, ó, antes do artigo 312, título 11. Está escrito isso? Título 11 dos crimes contra a administração pública. E aí, senhores, quanto ao sujeito ativo, os crimes contra a administração pública são aqueles em que podem ser cometidos pelo funcionário público, mas também nós temos crimes contra a administração pública que são praticados pelo particular. Tá certo? Pelo particular. E aí, o primeiro capítulo do título 11, né? Só deixa eu confirmar aqui, ó, o primeiro capítulo, né? O capítulo 1, são os crimes contra a administração pública praticados pelo funcionário público. E o capítulo 2 são aqueles crimes contra a administração pública praticados pelo particular. Tá certo? Anote isso que é importante. E nós temos, depois, né? Depois, embora esteja no título, né? No título ali dos crimes contra a administração pública, nós veremos ao final de tudo isso os crimes contra a administração da justiça, que é importante para você também. Tem crime lá que lhe interessa para o seu cargo, né? Interessa para o seu cargo. Certo? Se eu perguntar assim, ó, os crimes contra a administração pública são aqueles em que somente o funcionário público pode ser sujeito ativo, certo ou errado? Errado. Tá certo? Errado. Errado. Fechou aqui? Fechou? Olha só, o capítulo 1, você vai puxar uma setinha, não no título, mas no capítulo 1 você vai puxar uma setinha e vai dizer que os crimes contra a administração pública praticados pelo funcionário público são crimes próprios. Crimes próprios, né? Crimes próprios. Puxa ali uma setinha e coloque ali, são crimes próprios. Senhores, você tem que saber esse capítulo de cabo a rabo e de rabo a cabo. Por quê, senhores? Porque só vai cair na parte especial esse capítulo, né? Esse título aqui dos crimes contra a administração pública. Então, olha só, se eu falar o nome de um crime para vocês, vocês vão ter que me dizer, ou melhor, vocês vão ter que ter a capacidade de dizer se esse crime, ele é um crime contra a administração pública praticado pelo funcionário público, se ele é um crime contra a administração pública praticado pelo particular, ou se ele é um crime contra a administração da justiça. Você tem que saber disso, para começar, tá certo? Para começar. Beleza? Anotaram que esses crimes aqui são crimes próprios. Por que eles são crimes próprios? Porque são crimes em que somente podem ser cometidos pelo... Se eu não tiver o funcionário público, a figura do funcionário público, ou eu tenho outro crime, ou o fato é atípico. Tá certo? Ou o fato é atípico. Vamos lá. Essas espécies aqui foi o que a gente acabou de falar agora, né? Que são os crimes contra a administração pública praticados pelo funcionário público.
os crimes contra a administração pública praticados por particular e, por fim, né, os crimes contra a administração da justiça. Tá? Isso você tem que saber tranquilamente para a gente começar a falar disso, desses crimes. Tá certo? Tenente, o senhor vai ver crime por crime? Não, senão eu terminaria minha aula mais ou menos lá em fevereiro. Em fevereiro o senhor não tem interesse em ter aula mais comigo, né? Então, a gente vai pincelar aqui o que é mais latente assim para cair na sua prova, tá? Certo? Vamos lá. Senhores, todos agora vamos ao artigo 327. Artigo 327. Primeiro, antes de a gente falar dos crimes praticados pelo funcionário público, nós saberemos agora o que é o funcionário público, tá? O que é o funcionário público. E o conceito penal de funcionário público é o que está previsto aqui no artigo 327. Conceito penal de funcionário público é o que está aqui no artigo 327. Vamos lá. Olha só. Considera-se funcionário público para efeitos penais, grife efeitos penais. Grife efeitos penais, ou seja, para efeito de crime, quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, então o cara não precisa ser remunerado pela administração pública para ser considerado funcionário público, exerce cargo, emprego ou função pública. Tenente, o que é cargo, emprego ou função pública? Não sei. Pergunta lá para o professor de Direito Administrativo. Ele quem vai dizer o que é cargo, emprego e função pública. Não precisamos aqui focar nisso, tá? Senhores, olha só. Aqui nós temos essa situação, né? O funcionário público é aquela pessoa que ela geralmente é paga pelos cofres públicos para exercer um cargo, um emprego ou uma função pública, tá certo? Esse cargo, emprego ou função pública, ele tem que ser provido por meio de concurso público, sim ou não? Não. Então o cara entrou lá, né, foi nomeado, sei lá, o Andrei foi nomeado secretário de trânsito, agora ele é o diretor de trânsito da Diretran lá, o prefeito gostou dele, né, ele agora é novo diretor de trânsito. Ele está exercendo ali uma função gratificada, etc e tal, ele não precisa ter passado pelo concurso público, né? O Diner aqui, por exemplo, é muito peixado do prefeito, ó, Diner, tu vai ser meu secretário da administração do município. Ele não passou no concurso público, mas ele vai exercer um cargo, né? Um emprego ou uma função pública. Mesmo que ele não seja provido nesse cargo por meio de concurso público, ele é considerado funcionário público para os efeitos penais, tá certo? De outra maneira, ele pode exercer esse cargo, emprego ou função pública transitoriamente ou sem remuneração. Esse transitoriamente a gente pode dar o exemplo de quem, gente? Alguém que já fez concurso ou passou no IBGE? IBGE? Quando abre concurso para o IBGE, é bizu fazer? Hã? Cara, mãe, passei pro IBGE. Cara, passa pro IBGE, faz o censo, anda no sol, vai na favela fazer pergunta, depois, ó, muito obrigado, tá? Show de bola. Porque esse é um cargo que ele é transitório. A partir do momento que a administração pública lhe suga, né, você sai que nem um pinto depenado, você vai embora, né, com o pé na bunda, bem legal, porque você não passou num concurso público, você passou numa seleção pública, né? Passou na seleção pública. Esse cargo, ele é transitório. Agora, o que é o cargo público sem remuneração? O mesário e o jurado. O mesário e o jurado, né? O mesário, todo mundo sabe quem é, né? Beleza, o mesário, aquele cara que ele é, às vezes, convocado, ele tá ali, às vezes, meio puto, porque a Justiça Eleitoral descobriu ele, a cada 2 anos ele está lá. Esse cara é considerado, nesse ato, funcionário público. Se ele cometer um crime contra a administração pública,
ele vai responder como se funcionário público fosse, porque mesmo que ele não receba um real ali, né, ele é considerado funcionário público. O jurado é a mesma coisa, ele exerce ali uma função pública não remunerado, né? Digamos que o cara lá nos bastidores fala com o advogado, ó, embora eles nem se conversem, né? Mas eu posso dizer assim, ó, tô vendendo meu voto. Quer que eu absolva o teu cliente? 50 mil reais, né? Isso é um crime contra a administração pública praticado por esse funcionário público que não recebe um real para estar ali. Tá beleza? E ainda vai se incomodar. Olha só, quem que é equiparado ao funcionário público? Aquele que exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal e quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para execução de atividade típica da administração pública. Senhores, aqui forçadamente, sabe quem que a gente poderia enquadrar? O cara que trabalha recolhendo lixo na cidade. Por esse conceito aqui, para fins penais, ele é considerado funcionário público, né? Porque ele exerce uma função, né? Ele trabalha numa empresa prestadora de serviço público e ele executa atividade típica de administração pública. Tá certo? O que a senhora perdeu lá atrás? Alex? A senhora tem que tirar foto dele, a Jane pediu você. O senhor tá dormindo aí, né? Tá atorando na hora, amigo? Mas não é o momento, poderia ser mais tarde também. Aqui tranquilo, gente, sabem o que é funcionário público. Depois a gente vai revisar isso, esse conceito de funcionário público, quando a gente entrar na lei de abuso de autoridade, tá certo? Tenente, falando de abuso de autoridade, vai cair a nova lei de abuso de autoridade? Sim ou não? Não, né? Vai cair a velha, porque eles quiseram botar a velha e sair uma lei nova. Então, vamos estudar a lei velha, né? E se cair questão da lei nova, tudo anulado, né? Vamos lá. Senhores, vamos falar dos principais crimes contra a administração pública praticados pelo funcionário público depois dos nossos comerciais. Fechou? Aguarde cenas dos próximos capítulos. Senhores, agora a gente vai falar dos crimes contra a administração pública praticados pelo funcionário público. Que tipo de questão geralmente cai nisso? Que tipo de questão geralmente cai nisso? Eles pegam esses crimes, né? A grande maioria das questões que os senhores fizerem vai cair nesse sentido, né? Eles vão colocar o crime na prova e os senhores vão dizer, né? Se aquele crime corresponde ao texto legal que está na prova ou não, se está errado, tá certo? Geralmente cai assim. Um ou outro detalhe a gente vai ver aqui para que você consiga ir mais preparado para a sua prova, não sabendo que só aquele crime é daquela forma e deu. Né? A gente vai aprofundar um pouquinho mais aqui, até porque pode vir na sua banca, tá? Começaremos pelo peculato, tá? Pelo peculato. O peculato, ele é um crime de natureza patrimonial em que é praticado pelo funcionário público. Tá certo? O peculato é um crime de natureza patrimonial em que é praticado pelo funcionário público. Ou seja, se eu tirar essa figura essa figura do funcionário público no crime de peculato, eu posso estar diante dos crimes de furto, apropriação indébita, né? Furto e apropriação indébita, praticamente esses dois crimes, tá? Furto ou apropriação indébita. Agora, se diante desse caso aqui eu coloco a figura do funcionário público, eu posso, olhe bem a minha palavrinha, eu posso estar diante do crime de peculato, tá certo? Olha só, quais são as espécies de peculato que você tem que saber, né? Espécies de peculato. Isso aqui você não vai encontrar escrito no seu Código Penal, tá certo? Isso são conceitos doutrinários, tá? Espécies de peculato. Nós temos o peculato apropriação e o peculato desvio,
Ambos estão no artigo 312 caput. Tá? Nós temos o peculato apropriação e peculato desvio, ambos estão no 312. Nós temos o peculato furto ou impróprio, que está no parágrafo 1º do artigo do 312. E nós temos o peculato culposo, que está no artigo 312, parágrafo 2º. Então, essas são as espécies de peculato que estão previstas ali no Código Penal. Tá? Peculato apropriação, peculato desvio, peculato furto ou impróprio e o peculato culposo. Tá? Peculato culposo. Anote isso. Fechou? Essas motos barulhentas dá vontade de matar o condutor, né? Mas é só vontade. Fechou, gente? Podemos continuar? Posso passar? Vamos lá. Senhores, começando pelo artigo 312 caput, em que eu tenho aqui duas espécies de peculato. O peculato apropriação e eu tenho o peculato desvio, tá certo? Olha só, apropriar-se ou funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio, tá? Então, o primeiro requisito que eu tenho que ter para o crime de peculato, anote, tem que ser praticado pelo funcionário público, tá certo? Anote isso. O peculato tem que ser praticado pelo funcionário público. Segundo, esse peculato, né, esse bem, né, em que ele é apropriado ou desviado, ele pode ser público ou particular, tá certo? Público ou particular. O bem pode ser público ou particular. Terceiro, estão acompanhando? Esse objeto, né, esse dinheiro, valor, qualquer outro bem móvel, ele tem o quê? Que estar na posse de quem? Ou do funcionário público ou da administração pública. Tá certo? Esse dinheiro, esse bem móvel, tá? E tem que ser bem móvel, ele tem que estar na posse ou do funcionário público ou da administração pública. O que pode ser caracterizado por esse bem móvel, senhores? O que é bem móvel? O que é um bem móvel? Tudo que vocês estão falando, dinheiro, carro, tudo isso são exemplos de bem móveis. Agora, o que é um bem móvel? Tudo que você consiga transportar, carregar. Né? Tudo que você consiga transportar, carregar, isso são bens móveis, tá certo? Esse bem móvel pode ser tanto público como particular, tá?
Senhores, vamos lá. Digamos, tudo certo, anotaram os requisitos do peculato? Só a última ali na posse de administração pública e Ou... Que? Isso, tem que estar na posse ou do funcionário público ou da administração pública, tá? Vamos lá, senhores. Exemplos. Digamos que tenha um funcionário público em que tenha na posse dele um objeto que é da administração pública, né? Nós temos, vocês verão, quando os senhores ingressarem na administração pública, que tudo tem a marca da administração pública, tudo tem uma origem, né? A gente chama de PIN, na polícia a gente chama de PIN. Ou seja, eu tenho uma mesa, se essa mesa fosse da polícia, em algum lugar dela vai ter um número vinculando o quê? Ao patrimônio da administração pública, né? No caso, polícia militar. E aí, se esse bem ele for apropriado pelo funcionário público, o que se dá a ideia de se apropriar? É se comportar como se dono fosse, né? Se eu pego algo, um computador, por exemplo, que está na minha posse, e eu vou lá e vendo, vou lá e ofereço na OLX, eu cometo o crime de peculato apropriação, tá certo? Eu, funcionário público, vou lá e ofereço um bem da administração pública, que é da administração pública, eu cometo o crime de peculato. Eu tenho algo, por exemplo, que é do particular, mas está apreendido, está na posse da administração pública. O cara, por exemplo, tem um carro lá, foi apreendido porque esse carro ele é um objeto de um crime. Aí eu vou lá, pego esse carro, dou umas voltas na cidade, imagina, é um carro lá do Ike Batista, vou dar uma volta, tudo. Isso é peculato, tá certo? Eu estou me comportando como se dono fosse da coisa pública, tá certo? Eu tenho lá a competência para gerir o recurso público, né? Vem dinheiro, eu vou lá e pego esse dinheiro, tenho que investir na administração pública, tenho que comprar as coisas, tudo em prol da administração pública. E vamos supor que eu vou lá e faço aquele desvio, né? Aquele pequeno desvio desse recurso público. Eu cometo o crime de peculato, tá certo? Numa determinada administração pública, cujo nome eu não vou dizer, um órgão da administração pública, ocorreu o seguinte, né? Muito antigamente, o salário do funcionário público não era pago hoje que nem cai na conta, né? Você acorda quando vê, tem aquela mixaria na sua conta, né? Você hoje é tudo automatizado, chega no dia tal, só contar meia-noite e cai na conta, é automático. Antigamente, como que funcionava? Vinha um sacão de dinheiro, né? Ó, tu aqui, 300 pila, o teu 300 pila, o teu 300 pila, era pago através de ou de cheque ou até mesmo de dinheiro. Em alguma circunstância existia o seguinte, né? O cara ia lá e ia pagar o salário para o funcionário público, digamos que desse lá 500 cruzados e alguns centavos. E toda vez que essa pessoa pagava, né, o funcionário público, o funcionário só recebia o dinheiro inteiro e os centavos ficavam com quem pagava. Entenderam isso? O cara pagava, era alguns centavos, então o centavo ele embolsava. Então esse embolsamento aí de centavos, o cara ficava rico, porque imagina uns 300 cabeças, eu ali captar 50 centavos. Isso é peculato. E outras mentes iluminadas, o que faziam, né? Nós tínhamos alguns gestores do dinheiro da corporação, né? Isso aconteceu na prática. Na década de 90, um cara iluminado, ele tinha a competência de receber o dinheiro do governo do estado, depositava o dinheiro numa conta que era da corporação, e esse cara tinha que fazer o quê? Sacar esse dinheiro e pagar o funcionário, né? Só que ele, o que ele fazia, né? A mente iluminada. Cada vez que o governo do estado pagava alguns dias antes do dia do pagamento. Então ali tinha uns 3 dias ali que o cara tinha de sobra com o dinheiro na conta do estado. O que esse cara fazia? Pegava o dinheiro na conta do estado, que ele recebia,
colocava na poupança dele, rendia lá 3 dias, no dia do pagamento ele sacava da poupança e pagava todo mundo e não faltava R$1. E ele se elocupletava, né, do rendimento da poupança. Numa determinada noite, o que aconteceu? O Collor foi lá e congelou a poupança e ele teve o simples azar de que todo o salário... Isso é verdade, gente? Todo o salário da corporação ficou congelado, ou seja, o pessoal ficou sem salário. Não preciso nem dizer que esse cara foi expulso da corporação, né? Então, ele deu azar que o Collor foi lá, congelou a poupança e todo o salário da corporação ficou congelado também, né? Perdeu. É peculato. Tá certo? Então, esse peculato aqui, você vai muito entender que ele é parecido com o furto, né? O peculato é muito parecido com a apropriação indébita. Tá certo? Fechou, gente? Fechou? Tem uma lei que eles esqueceram de colocar, que é a lei da improbidade administrativa.